Olá, o meu nome é Alice Mosca e sou sócia-gerente da AIM. Hoje venho-vos falar um pouco sobre riscos e oportunidades que estão associados ao cumprimento do programa de auditorias internas. Como sabem, o tema sobre riscos e oportunidades foi introduzido na última versão da norma 17.025 e também faz parte da norma 19.011 de 2018, que traça as linhas de orientação para a realização de auditorias, não só em laboratórios, mas também em laboratórios. Quando nós programamos as nossas auditorias, temos que definir objetivos do programa de auditoria, o âmbito de cada uma das auditorias, os critérios que vão ser utilizados para fazer a avaliação em cada uma das auditorias, quais são as metodologias de auditoria que vamos utilizar em cada uma das auditorias que está programada, em que datas é que elas vão ocorrer, quem é a equipa auditora, etc. Todos estes passos são sujeitos a riscos de incumprimento. E, portanto, o desafio que vos deixo aqui hoje é refletirmos um pouco sobre alguns dos riscos que estão associados ao programa de auditorias e também das oportunidades que possam existir no sentido de melhorar esse mesmo programa de auditorias. Então, em termos de riscos, se calhar o primeiro que me ocorre diz respeito à escolha dos auditores. E um dos riscos que nós corremos com a escolha dos auditores prende-se com a imparcialidade. A imparcialidade, como vocês sabem, é um tema muito importante na nova versão da norma 17.025. E já agora chama a atenção que, se for detectado um risco à imparcialidade, ele tem necessariamente que ter definidas ações para o eliminar ou para, pelo menos, o mitigar. Bom, então, em termos de imparcialidade, eu posso correr o risco de ter auditores que não são completamente isentos relativamente à área que vão auditar. Ou seja, auditores que, na maior parte das vezes, quando isso acontece, são inclusivamente auditores que pertencem à entidade que vai ser auditada e que têm responsabilidades na área que vão auditar. Por vezes também, para evitar realmente essas questões da imparcialidade, os laboratórios tentam escolher auditores que sejam externos à entidade. E aí podem incorrer num risco de escolher auditores que, apesar de serem imparciais, porque não têm um interesse direto na área que vão auditar, também podem não ter os conhecimentos suficientes técnicos e da organização que lhes permita fazer a auditoria de acordo com o planeamento. Portanto, muitas das vezes corremos o risco de não conseguirmos garantir a eficácia das auditorias porque não temos a competência necessária na equipa auditora que escolhemos. Bom, outro risco que podemos ter diz respeito ao planeamento. E em relação ao planeamento, nós às vezes somos um bocadinho ambiciosos e tentamos fazer a auditoria, muitos métodos de ensaio, por exemplo, sendo que em tempo útil não conseguimos vê-los todos. Portanto, quando fazemos a programação das auditorias, temos que ter em consideração que o tempo que estamos a alocar a cada auditoria tem que ser o necessário para que todos os pontos que estão contemplados no âmbito da auditoria possam ser vistos de acordo com a metodologia que foi definida no programa de auditorias. Portanto, alocar o tempo necessário ou restringir o âmbito se não tivermos mais tempo por algum motivo, poderá ser importante se não quisermos ter um risco de incumprimento com o programa que definimos inicialmente. Depois corremos riscos também relativamente aos recursos. Por exemplo, um dos riscos que corremos é, no dia da auditoria, um equipamento falhar e nós não podermos auditar presencialmente um determinado ensaio. Ou corremos o risco de não ter amostras disponíveis na altura, quando vai decorrer a auditoria, e, portanto, por causa disso, não conseguirmos cumprir os objetivos que estavam definidos no programa de auditoria.
Podemos ainda ter problemas relativamente à confidencialidade e, mais uma vez, a norma 17.025 vinca muito veementemente a necessidade de garantir a confidencialidade dos dados. E os auditores, à partida, terão acesso a dados que são confidenciais, porque dizem respeito aos resultados e a informação que é propriedade do cliente. E, portanto, temos que ter a garantia que conseguimos gerir adequadamente a informação que é necessária na auditoria. Por um lado, garantir a confidencialidade com cláusulas de confidencialidade contratuais ou com compromissos através de declarações por parte da equipa auditora, mas, por outro lado, é legítimo que, em determinadas situações, os laboratórios restringam o acesso à informação apenas para consulta, por exemplo, no laboratório. Outro ponto que é importante quando pensamos nos riscos que estão associados ao cumprimento do programa de auditoria está relacionado com os auditados. É inevitável que o dia de auditoria seja um dia estressante e muitas das vezes os auditados sentem as perguntas que são colocadas como um questionamento pessoal relativamente à sua competência, porque na realidade muitas das vezes os auditados produzem a informação que está a ser avaliada em sede de auditoria. Portanto, a auditoria é sempre estressante para os auditados e para os auditores, não é só para os auditados, e isso pode significar que os auditados muitas das vezes se retraem e não partilham toda a informação que será necessária para fazer uma avaliação da conformidade do sistema de gestão que está implementado. E, portanto, um dos riscos que podemos correr está relacionado, de facto, com a cooperação dos auditados e de que forma é que isso pode ou não afetar a eficácia da auditoria. Bom, mas também há situações que podem ser oportunidades e que devemos aproveitar. Por exemplo, conseguirmos conjugar a auditoria a vários métodos numa só visita do auditor, por exemplo. Ou então, termos o cuidado de planear as datas das auditorias de forma a garantir que o pessoal-chave está presente na auditoria. Uma das situações que às vezes ocorre é que o responsável do sistema de gestão é também responsável técnico. E, portanto, aí se nós conseguirmos conjugar a presença dos auditores, se forem pessoas diferentes, do auditor técnico e do coordenador em dias diferentes para conseguir ter ao máximo a cooperação do auditado, portanto, do responsável técnico, que também é gestor da qualidade, provavelmente a eficácia da auditoria será maior e conseguimos dessa forma ter a oportunidade de ter mais informação e uma auditoria mais eficaz. Depois, também outra situação que acontece com alguma frequência é nas auditorias nós temos que ter deslocações. Basta, por exemplo, a deslocação para o almoço. Se tivermos o cuidado de escolher, por exemplo, um local para almoçar relativamente perto do laboratório, então não perdemos tempo desnecessariamente em viagens longas que depois se vão traduzir em menos tempo para realizar a auditoria. Bom, mas todas estas situações vocês terão que analisar caso a caso, olhar para o vosso sistema de gestão, olhar para o programa de auditorias que implementaram e verificar se incorrem em algum destes riscos, podem agarrar alguma destas oportunidades e descobrir, obviamente, outros riscos que não foram aqui mencionados. É única e exclusivamente 2 ou 3 dicas para alertar para a necessidade de contemplarmos os riscos e oportunidades relativamente ao programa de auditoria. Eu gostava também de vos dizer que a AIM, em parceria com a How to Lab e com a SPR Consulting, vamos organizar um curso de auditorias internas nos próximos dias 18, 19 e 20 de setembro nas instalações da How to Lab em São Paulo, no Brasil, e vamos ainda realizar um curso sobre riscos e oportunidades em laboratórios, também nas instalações da How to Lab em São Paulo, nos dias 23, 24 e 25 de setembro.
Gostaria de contar com a vossa presença. Foi um prazer e até breve.